O Al Hilal da Arábia Saudita chegou à 28ª vitória consecutiva e se isolou como dono do recorde de mais triunfos seguidos na história do futebol masculino. Nesta terça-feira 12, em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League da Ásia, o time de Jorge Jesus derrotou o Al Ittihad por 2-0 e garantiu vaga nas semifinais da competição com 4-0 no placar agregado. Os gols da partida foram marcados por Yasser Al-Shamari e pelo brasileiro Malcom. O Al Hilal estava empatado com o Dale New Saints, do país de Gales, que teve sequência de 27 vitórias registradas em 2016. O Ajax, de 71-72, com 26 vitórias seguidas, o Ajax de 95 com 25 e o Coritiba de 2011 com 24 triunfos fecham o top 5. A contagem é válida apenas para jogos oficiais, portanto não foram contabilizadas as vitórias sobre o Inter Miami e o Al Nassr na Riyadh Cup, torneio amistoso disputado entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Além da marca, o Al Hilal ostenta o posto de invicto a 36 jogos. A equipe ocupa a liderança do Campeonato Saudita com 65 pontos em 23 rodadas. Pela Champions League da Ásia, enfrentará o Al Ain, que eliminou o Al Nassr de Cristiano Ronaldo na última segunda-feira 11. O recorde batido é o maior da história do futebol masculino. Na categoria feminina, o Corinthians detém a marca com 34 vitórias seguidas. A invencibilidade do Al Hilal se iniciou em setembro do ano passado. Atualmente lesionado, Neymar disputou os 3 primeiros jogos da sequência de vitórias, mas segue fora por motivos médicos. Por outro lado, Michael, Malcom e Renan Lodge participaram ativamente da campanha histórica do clube saudita. O Barcelona derrotou o Napoli pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions, nesta terça-feira 12, e o brasileiro Rafinha teve participação direta nos 2 gols da equipe blaugrana. Nas redes sociais, os torcedores rasgaram elogios ao atacante. No primeiro tento do Barça, marcado por Fermin Lopes, foi de Rafinha o passe para que a rede fosse balançada. Já no segundo, o brasileiro recebeu na entrada da área e acertou na trave. No rebote, João Cancelo ampliou. O Napoli diminuiu o placar ainda na primeira etapa, mas o jogo foi para o intervalo com placar de 2-1 para os culés. Porém, isso não se tornou um problema. O Barcelona venceu por 3-1 e assim se classificou para as quartas. O técnico-chave, questionado se continuaria no cargo, afirmou que apesar da classificação, não pretende continuar na equipe blaugrana e sairá do clube realmente na próxima temporada. Vini Júnior foi mais uma vez vítima de racismo no meio do futebol. Mesmo sem entrar em campo ou ter relação direta com a partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, o brasileiro foi alvo de cânticos racistas antes da partida das oitavas de final da Champions. Após ser chamado de chimpanzé por torcedores do Atlético, Vini foi para as redes sociais cobrar punições das entidades envolvidas no torneio. Parafraseando o Vini, eu espero que vocês já tenham pensado na punição deles. Champions League e UEFA é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente, escreveu o jogador. Lembrando que não é a primeira vez de atrito entre Vini e os torcedores do Atlético. Inclusive, em 22 e 23, vários episódios racistas aconteceram na cena, em ocasiões em que até mesmo bonecos simulando Vinícius Júnior sendo haviam sido mostrados nas ruas de Madrid. E de maneira cruel, a torcida do Atlético acentua a rivalidade muito grande entre Real e Atlético, só que de uma maneira bem desproporcional. Ataques pessoais e de cunho extremamente preconceituoso. Mais uma vez, toda a solidariedade do mundo para um jogador que sempre faz o Brasil sorrir. Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 800 vitórias em sua carreira. Segundo dados da Federação Internacional de Futebol, História e Estatísticas, a IFFHS, o português foi o primeiro jogador da história a alcançar a marca. As estatísticas levam em conta apenas duelos por competições oficiais e os amistosos são contabilizados apenas em jogos de seleção. CR7 soma 125 vitórias pela seleção de Portugal, além de 675 triunfos por clubes que defenderam os mais de 20 anos de carreira. A vitória de número 800 chegou em confronto do Al Nassr contra o Al Ain. Só que o mais importante não aconteceu. Apesar da vitória, a equipe do português foi eliminada da Liga dos Campeões da Ásia. Rival histórico de Cristiano, Messi tem tudo para ser o próximo jogador a alcançar tal marca. O argentino soma 713 vitórias por Argentina, Barcelona, PSG e Inter Miami. O Botafogo se classificou para a próxima fase da Libertadores e se aproxima de uma grande contratação, do meia de 31 anos Oscar Romero. O jogador estava livre no mercado após sair do Pendikspor, da Turquia. Ele é esperado nos próximos dias do Rio de Janeiro para concluir a negociação com a equipe carioca. Oscar é irmão gêmeo de Ángel Romero, atacante do Corinthians. Por mais de uma vez, o clube paulista chegou a sondar o atleta, mas a negociação não evoluiu em nenhuma das oportunidades. Além de jogarem juntos na seleção do Paraguai, recentemente atuaram juntos pelo San Lorenzo da Argentina. O jogador de meio campo teve passagens também pelo Cerro Porteño, clube em que os irmãos foram revelados e atuaram juntos no início da carreira. Racing, Xangai, Shenhua, Deportivo Alavés e Boca Juniors também. Será a primeira vez que os irmãos poderão se enfrentar em um torneio nacional profissionalmente. Com uma importante passagem pelo Inter, Oscar pode voltar ao clube. Conforme informações divulgadas pelo portal UOL, o jogador cogita retornar ao futebol brasileiro. O meia tem contrato com o Xangai Port da China até o dia 31 de novembro. Após isso, o atleta pretende seguir um novo rumo na carreira e pode voltar ao nosso futebol. Conforme apurado pelo jornalista Lennon Haas, o Inter observa atentamente a situação e tem desejo em repatriar o jogador. O Colorado cogita, inclusive, parceria com o investidor para tornar o negócio possível e rentável. Outra equipe brasileira interessada em Oscar é o Flamengo. O jogador esteve próximo da equipe carioca em 22, em momentos que até chegaram a dizer que a contratação estava completamente certa. Porém agora, o destino mais provável justamente é para a equipe de Eduardo Cudê, que é muito fã do jogador e já pensa em observar as tratativas do brasileiro. Oscar foi revelado pelo São Paulo, mas foi no Internacional que teve uma das melhores passagens possíveis.
O jogador conseguiu destaque na equipe de Porto Alegre, chamando a atenção do mundo, sendo contratado pelo Chelsea e tendo uma carreira de prestígio na Europa. Lúcio Dias, ou melhor dizendo Luiz Dias, estrela do Liverpool, foi surpreendentemente associado a uma transferência para o Barcelona essa semana, e seu pai agora alimentou as especulações ao dizer que seu filho sempre sonhou em jogar pelos catalães. Dias chegou às manchetes recentemente depois de ser sequestrado antes de ser liberado e se reunir com sua família. O pai do atacante foi questionado sobre as especulações que ligam o seu filho à mudança para o Camp Nou e deixou claro que seu filho é um grande torcedor do Barça. Segundo informações divulgadas pelo jornal catalão Sport, Joan Laporta, presidente da equipe blaugrana, se reuniu com os empresários responsáveis pela carreira de Luiz Dias para saber sobre a possibilidade de negócio. Na conversa, o agente do atleta de 27 anos afirmou que apenas uma proposta superior a 100 milhões de euros poderia tirá-lo do Liverpool, valor considerado inviável pelo dirigente espanhol. Dias foi adquirido pelo clube inglês em janeiro de 22, em transferência de 47 milhões de euros, na época 282 milhões de reais, envolvendo o Porto. Com a camisa dos Reds, o sul-americano tem 22 gols e 13 assistências em 85 partidas. Segundo rumores, o Flamengo está em busca de um atacante que atue pelo lado direito do campo, e o nome de Antony do Manchester United foi fortemente comentado nas últimas horas para ser reforço rubro-negro. De acordo com a informação do jornalista Júlio Miguel Neto, na última terça-feira 12, o time da Gávea estaria disposto a fazer uma proposta de empréstimo por uma temporada ao Manchester United no meio do ano. Vale lembrar que os Red Devils pagaram 100 milhões de euros, 506 milhões de reais na cotação da época, para contar com Antony em seu elenco. O atleta chegou na Inglaterra após brilhar por algumas temporadas no Ajax. O atacante vive um momento turbulento em campo e também com algumas polêmicas fora dele após a última Copa do Mundo do Catar. Na temporada europeia, ele ainda não marcou gols com a camisa vermelha. Manchester United aceita negociar atacante. A equipe inglesa está disposta a negociar o jogador por acreditar que precisa diminuir o máximo possível o investimento de 100 milhões de euros feitos por ele. Apesar de ser um flop, precisam do dinheiro. Contudo, esse negócio não deve ser feito com o futebol brasileiro. Por mais que tenha um bom poder financeiro, dificilmente o Flamengo chegaria na mesma cifra que um clube da Europa poderia chegar pelo atacante, até por conta de uma questão de conversão em moeda. O Manchester United aceita negociar o seu jogador no meio do ano, por sinal, e é o desejo da gestão do clube. Todavia, a venda para uma equipe da Europa, ou até mesmo um empréstimo com opção de compra por lá, seria mais vantajoso na ótica inglesa. O jogador também tem recebido algumas sondagens do futebol europeu, principalmente de equipes fora da Inglaterra. O United tinha esperança de conseguir reerguer o atleta, que até começou bem, mas os problemas pessoais parecem ter afetado seu rendimento. Antony também não quer sair. Segundo informações do The Athletic, o brasileiro, que perdeu espaço em sua seleção com as atuações mais abaixo, já reconheceu internamente que não vive um bom momento e entende ter perdido espaço mesmo com o mau momento do clube. Ele tem feito temporada bem abaixo que na Premier League, mas o desejo de Antony é permanecer no United e conseguir dar a volta por cima ainda no clube inglês, mas conseguir demonstrar que o investimento valeu a pena. A ideia do atacante é de dar a volta por cima no time de Erik ten Hag, que sempre acreditou no seu potencial desde os tempos de Ajax. A revelação de Cotia também está bem adaptada à cidade de Manchester. O salário dele estaria na casa dos 5 milhões de reais por mês, o que seria outro impeditivo. Vale destacar também que pessoas próximas à camisa 21 negam que houve qualquer tipo de contrato da cúpula rubro-negra. Mbappé já tem hora e data marcada e deve ser apresentado ao torcedor do Real Madrid antes da Eurocopa. Segundo o jornal Marca da Espanha, o clube merengue planeja uma cerimônia para receber o craque francês, mas a data depende dos próximos passos do gigante espanhol e do PSG, clube atual do atacante na temporada. Além disso, o veículo também garante a presença de Mbappé nos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrem entre julho e agosto. Dessa maneira, caso a França chegue à final do torneio, o craque perderia toda a pré-temporada da equipe de Carlo Ancelotti, já que a La Liga se inicia uma semana depois. A Euro 2024 será disputada na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de julho. Os Jogos Olímpicos ocorrem uma semana depois, com o término do futebol masculino no dia 10 de agosto. A apresentação de Mbappé depende do caminho dos clubes no restante da temporada. Tanto o Real quanto o PSG estão classificados para as quartas de final da Champions. Os dois clubes saberão seus adversários na próxima fase e a jornada até a decisão na próxima sexta-feira 15, às 7h45 de Brasília. Se o Real Madrid ou o PSG não se classificarem para a final da Champions, a tendência é que o craque seja apresentado no Santiago Bernabéu na semana da decisão, que ocorre dia 1º de junho. O clube utilizaria a estrutura dos shows da Taylor Swift no estádio, marcados para os dias 29 e 30 de maio. Ainda de acordo com o Marca, em caso de eliminação antes da decisão, o Real anuncia oficialmente o atacante entre os dias 3 e 6 de junho, uma semana depois da final em Wembley. Amanhã dessa segunda-feira, 11, o jornal turco Fotomak revelou que os maiores rivais do país estudam uma possibilidade surpreendente de uma proposta
proposta ao jogador. Galatasaray e Fenerbahçe observam de perto o impasse e planejam iniciar uma nova corrida pela contratação. O tempo de duração ainda é incerto, mas o salário deve rondar a casa dos 3,5 milhões de euros. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita também deve aproveitar para oferecer a Modric uma quantia algumas vezes maior, mas menos interessante em termos de desafio. Juntar-se a Messi e Suárez no Inter Miami também é uma possibilidade, segundo a imprensa europeia. Luka não vive seu melhor momento mais feliz em Madrid. As promessas que lhe foram feitas na última renovação do vínculo não têm sido 100% cumpridas com os merengues, com tempo de jogo reduzido e oportunidades menores. Por isso, uma nova extensão ainda está sendo estudada pelo atleta e seu staff. Apesar disso, cada minuto do croata em campo tem valido a pena. A prova foi o brilho do último final de semana, quando marcou um lindo gol para tirar o Real Madrid do aperto na vitória sobre o Sevilha em casa, pelo Campeonato Espanhol. Último camisa 9 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, titular do Tottenham e presente na lista de convocados do rival para defender a amarelinha, Richarlison revelou qual seu time de coração no Brasil. O atacante de 26 anos é torcedor do Vasco da Gama. Eu jogaria bem no Fluminense ou no Vasco. O Vasco porque minha família toda é vascaína, e eu sou tricolor porque joguei lá, mas sou vascaíno de coração. Eu acompanho o Vasco aqui de madrugada, chego no CT todo cansadão e às vezes com raiva, e jogaria no América ainda. A revelação do clube de coração de Richarlison aconteceu em entrevista ao Desimpedidos. Revelado pelo América Mineiro em 2015, Pombo se destacou pelo Fluminense nos anos de 16 e 17, antes de ser vendido ao futebol inglês. Na Premier League, já atuou por Watford e Everton, antes de chegar ao Tottenham. O goleiro Ter Stegen falou sobre o início de Vitor Roque no Barcelona. Precisa se sentir à vontade. Em entrevista exclusiva, capitão da equipe de Xavi ressalta a qualidade do atacante brasileiro e a necessidade de tempo para adaptação ao clube e ao país. O goleiro do Barça disse o seguinte sobre o brasileiro: ele precisa de tempo para se adaptar. A vida é muito diferente no Brasil e aqui, mas acho que todos tentamos que ele se sinta o quanto antes à vontade e que sim possa render para nós. Disputou alguns jogos e no último deixou uma sensação muito boa. Espero por ele e para todos, como jogadores e companheiros, que tudo vá bem, que ele tenha muito tempo e que possamos aproveitar. O que ele realmente precisa é se sentir à vontade, e é uma sensação que precisamos como clube transmitir. Não é preciso nem falar. Em momentos específicos sim, mas no caso desse momento, ele está sim se adaptando, também em sua família e tudo mais. Nós vamos apoiá-lo em tudo e esperamos que possa render por muito tempo. Fora dos gramados desde 2021, o atacante Kun Agüero tem esperança de retomar o futebol profissional no futuro próximo. Durante uma transmissão ao vivo em seu canal na Twitch, o argentino contou que poderá voltar aos gramados em equipes como Independiente, time dirigido por Carlos Tevez na Argentina. Se Carleto me ligar, o que você quer que eu faça? Tenho que falar com o cardiologista. Ele vai me deixar jogar por 20 minutos? Iniciou. As pessoas estão me perguntando e bom, eu não sei. O que você acha? Como estou há 20 minutos? Não sei se são 20, mas 10, quem sabe. Em seguida, o astro revelou um áudio enviado pelo seu cardiologista a respeito da sua recuperação. À medida que o tratamento evolui, você não terá problemas para jogar por tanto tempo. Logicamente, temos que fazer os estudos que já correspondem e fazer você correr como se fosse em uma partida. É verdade que quando você tem os dois zagueiros te marcando, você tem que fazer alguns dribles, algo assim. Você precisa estar bem preparado. Então eu disse para você se preparar. Há esperança. Você tem que ficar bem, voltar a ter minutagem. Resumindo, é possível, disse o médico. A notícia encheu Agüero de esperança e comentou sobre o assunto ainda na transmissão. A notícia chegou até Carlos Tevez, que falou a respeito do tema e disse que gostaria de contar com um ex-companheiro de seleção no Rei de Copas. Quem não quer ter o Kun? Eu tive como companheiro, agora como treinador, bem-vindo será. E se puder, nem que seja por 10 ou 15 minutos. Teremos que pedir ao Tolosa, camisa 10 do Independiente, para dar ao Kun a vaga. Mas sim, obviamente sim, gostaria dele no clube. No dia 30 de outubro de 21, Agüero sentiu fortes dores no peito durante uma partida entre Barcelona e Alavés. Na oportunidade, o atacante foi diagnosticado com um quadro de arritmia cardíaca, o que fez com que ele nunca mais retornasse aos gramados e anunciasse a aposentadoria de forma precoce aos 33 anos. Desde então, o craque convive com um chip que foi instalado no órgão para acompanhamento em tempo real. Por conta do problema, Agüero disputa apenas alguns amistosos. Mas e aí, você gostou das novidades e das transferências? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!